Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e essa é mais uma videoaula do curso TecnoHour Swift. Beleza pessoal, então na semana passada a gente começou a falar sobre a parte de funções e closures, que é o quinto volume da nossa coleção. E a gente fez a primeira parte, onde a gente falou praticamente tudo sobre a parte de funções. E essa semana a gente deve então retomar e passar para a parte de closures. Tá? De propósito, eu tinha deixado aqui esses três últimos assuntos ainda relacionados a funções para a aula de hoje. Justamente porque eles é que são a base do que a gente vai ver da parte de closures. Bom, se vocês se lembram, o que era uma função? Uma função eu declarava da seguinte forma: função faz alguma coisa, recebe uma lista de parâmetros, pode ser alguma coisa, é uma string, retorna um valor, e aqui eu tenho retorna alguma coisa, certo? Uma string vazia. Então, o formato básico de uma função é isso daqui que vocês estão vendo na tela. O que a gente quer dizer, então, quando a gente diz que uma função também é um tipo? Tá? Se a gente olhar muito lá para trás, na época da linguagem C e tudo mais, nas primeiras linguagens de programação, o pessoal costumava trabalhar com o que chamava de ponteiro de função. Tá? Por quê? Porque no fundo, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Deixa eu dar uma passadinha para a lousa para a gente poder explicar melhor. Eu resolvi adotar uma solução aqui mais low-tech, que a gente está acostumado a fazer, a usar o iPad de lousa, mas dessa vez eu resolvi tentar uma coisinha um pouquinho diferente, para a gente ter uma lousa aqui um pouco maior. Imagina que a gente tem aqui a memória do computador, tá? O que vai acontecer? A gente tem ali um pedaço, onde a gente armazena todas as nossas variáveis e tudo mais, mas a gente também tem um pedaço onde a gente vai ter o código do nosso programa. Digamos assim, aqui é onde está a nossa função. Então o que vai acontecer? Na época da linguagem C, o pessoal costumava ter uma coisinha chamada ponteiro de função, que na realidade era um ponteiro, uma variável, que você usava para acessar aquela função. Então, no nosso caso ali, a gente teria alguma coisa como e a gente chamaria a função desse jeito, certo? Abrindo e fecha parênteses, aqui a gente ia colocar algum parâmetro, alguma coisa assim. Quando a gente diz que a gente pode transformar isso daqui numa variável, significa o seguinte, que eu posso então criar uma outra variável, a variável A, que recebe aquela função. Então eu posso fazer alguma coisa. Quando eu faço esse tipo de construção, o que eu estou dizendo é basicamente dizendo que a minha variável A também vai apontar para essa mesma função aqui em memória. Tá? Então, o que isso daqui me permite fazer? Ele me permite então chegar no decorrer do programa e chamar então essa mesma função, só que agora através da variável A. Tá? Então isso é mais ou menos o que a gente está dizendo que é o ponteiro de função. O que é importante a gente saber nesse caso então é o seguinte, é que a função, no caso da linguagem Swift, ela também é um tipo. Tá? Então quando, no nosso caso ali, onde a gente está fazendo uma função, que ela chama-se alguma coisa e recebe um parâmetro que é uma string, basicamente ela é um tipo da seguinte forma: string que retorna string. Então isso daqui nada mais é do que o tipo da função que a gente criou lá no nosso código do Xcode. Tá? Então com isso daqui a gente pode voltar lá para o Xcode e continuar vendo alguns exemplos. A questão toda aqui é a seguinte: essa função aqui que a gente viu, que está armazenada lá, ela também pode ser acessada como um tipo. E o tipo dela, então, se a gente for pegar aqui e declarar uma variável, a gente pode declarar da seguinte forma. Se eu quiser, eu posso fazer simplesmente var a igual ao nome da função. Obviamente que eu não posso usar a parte entre parênteses, porque senão eu estaria chamando a função, é uma coisa diferente. Uma coisa é eu dizer o seguinte, que essa variável A
recebe essa função. Tá? O nome dela está aparecendo aqui em cima e eu uso o nome aqui embaixo também para fazer a atribuição. Se eu estivesse fazendo isso daqui, tá? Se eu estivesse fazendo isso, que é passar um parâmetro aqui qualquer, isso daqui, da forma que ela está escrita, ela é uma chamada de função. Então, o que ela vai fazer? Ela vai executar essa função e o retorno dela é o que vai ser atribuído dentro da variável. Tá? Que isso é o que a gente já viu na semana passada. Então, não é isso que a gente quer. O que a gente quer é simplesmente realmente atribuir a própria função dentro aqui da variável. Para a gente poder ser um pouquinho mais explícito, então, só para vocês entenderem o que a gente está fazendo, eu vou declarar aqui o tipo. Vocês podem ver que ele não está requisitando o tipo aqui. Por quê? Porque ele já percebeu, o Swift ele consegue analisar, verificar qual é o tipo dessa função e criar essa variável de acordo. Mas e se eu quisesse realmente dizer o tipo? Então, o nosso tipo é um tipo de string entre parênteses, tá? Por quê? Porque a gente está descrevendo os parâmetros dela, né? A lista de parâmetros. Se eu tivesse mais um parâmetro aqui, por exemplo, outro valor que fosse inteiro, o que eu teria que fazer? Eu venho aqui e coloco em string, vírgula, int. Tá? Então aqui passa a ser um tipo que é uma função que retorna string e inteiro. Aqui ela está dizendo que está errado. Por quê? Porque essa string, essa função ela é do tipo que recebe uma string inteiro e retorna uma string. Aqui eu coloquei somente a parte de parâmetros. Então eu preciso colocar também a parte do retorno. Tá? Então com isso, ó, o erro sumiu. Então o que acontece? Eu estou dizendo aqui, eu estou declarando uma variável chamada a do tipo, que é uma função que recebe string inteiro e retorna uma string. Tá? E depois eu faço uma atribuição da função de acordo com o que tem que ser. Mais uma vez, se eu quiser voltar aqui e retirar esse parâmetro, por exemplo, automaticamente vai me gerar um erro. Por quê? Porque agora eu estou dizendo que essa função aqui, né, o tipo dessa variável a, precisa ser uma função que recebe dois parâmetros, string inteiro. E agora o faz alguma coisa, só tem um parâmetro. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Vamos lá, retira o parâmetro adicional, ele voltou a funcionar. Agora, e se eu quisesse criar uma função que não tem valor de retorno? Tá? Isso daqui é uma coisa interessante para vocês saberem, porque a gente não comentou ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o valor de retorno então dessa função, tenho que tirar o return, né, para ela poder continuar sem erro. E aqui, como é que eu faria? Eu não posso simplesmente apagar aqui, ou ele vai me gerar daí um outro tipo de erro. O que eu tenho que dizer? Quando uma função não retorna nada, ela na realidade está retornando um tipo do sistema chamado void. Então nesse caso a gente pode vir aqui e colocar que é uma função que recebe um parâmetro e retorna nada, né, que seria um termo void. Só para vocês, só um detalhezinho aqui da declaração das funções. E com isso, olha lá, todos os erros sumiram. E então eu consigo atribuir uma função, né, que faz alguma coisa, a uma variável. Tá? Bom, com isso vocês viram então como é que eu tenho que trabalhar com a assinatura da função, né, para criar esse tipo da função. E se eu quisesse então chamar essa função agora a partir da variável que eu criei? Vou até colocar aqui um println aqui só para a gente ver funcionando. Então, println chamada, só para quando eu chamar a função, ele imprimir no nosso console. Então, se eu chamasse pelo próprio nome da função, tudo bem, sem problema nenhum, vou colocar uma variável aqui qualquer, porque ele não está recebendo nada. Então, o que acontece? Ele foi lá, imprimiu chamada lá na saída do console. Agora, como essa variável a também agora aponta para a mesma função, eu posso chamar da seguinte forma, a, alguma outra coisa, e faço a chamada. Vocês podem ver exatamente igual. Por quê? Isso daqui, assim, à primeira vista, né, para quem está desenvolvendo esse tipo de aplicação, não tem muito motivo para você fazer esse tipo de atribuição. Mas ele vai se tornar importante quando a gente chegar na parte de frameworks, de orientação a objeto, esse tipo de coisa. Por quê? Porque, digamos assim, essa é uma forma que a linguagem permite para vocês, que quando você estiver fazendo, por exemplo, criando uma funcionalidade qualquer,
tá? Que você precisa que outra pessoa use, tá? Aí como é que você pode fazer? Você pode pegar, criar algumas propriedades, né? Algumas variáveis que você está acostumado, que você usa dentro dessa sua aplicação maior, mas que apontam para funções. Por quê? Porque daí você automaticamente permite que a pessoa que vai acessar crie uma determinada função e atribua essa sua propriedade. Então, por exemplo, no exemplo que a gente vai ver agora daqui a pouquinho para começar a ver a parte de closures, é uma função do sistema que é a função de sort, né? Que seria justamente uma função para ordenar uma lista de arrays. Eles fizeram basicamente isso. O que eles fizeram? Eles criaram uma função deles, né? Que é a função sort, que ela recebe uma lista de parâmetros e também recebe uma closure, ou uma função, né? Que a gente vai ver que as coisas são mais ou menos a mesma coisa. Mas ela recebe uma funçãozinha e essa funçãozinha, então, é a gente que implementa. Então, a gente já vai dar uma olhadinha rápida nisso daí. Bom, agora que a gente sabe que a função é um tipo e que ela pode ser atribuída a uma variável, a gente pode começar a fazer algumas coisas mais interessantes com ela. No caso, a gente pode fazer o seguinte. Imagina que eu posso criar uma função mais genérica, que até o exemplo que a gente usa no livro é imprimir resultado, né? E essa função imprimir resultado, ela vai receber então 3 parâmetros. Ela vai receber os parâmetros que a gente tem de valores para ser calculado, né? Porque a gente quer um resultado, então a gente quer fazer uma operação com valores. Então eu vou colocar como parâmetro dela os valores que ela vai trabalhar, vou colocar também a função propriamente dita. E essa função é justamente uma coisa que pode ser genérica. Por quê? Porque daí qualquer função que eu passar para essa imprimir resultado, ele vai pegar os parâmetros que recebeu, executar dentro daquela função e trazer o resultado. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente faz isso então. Então eu posso criar uma função imprime resultado. Agora, na lista de parâmetros, essa lista de parâmetros ela vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Vamos lá. Então eu vou colocar aqui um parâmetro por linha para vocês poderem acompanhar bem. Vai ser o seguinte, primeiro é a função propriamente dita. Qual vai ser o tipo dessa função? Eu poderia fazer de várias formas. No entanto, aqui eu vou trabalhar com função que recebe 2 parâmetros e retorna um valor. Tá? No caso, a gente vai trabalhar com inteiros. Então, vamos lá. Ela recebe 2 inteiros e retorna um inteiro. Então, esse daqui é o meu primeiro parâmetro, tá? Da função imprime resultado. Agora, vamos lá, fazer o segundo parâmetro agora. O segundo parâmetro são justamente os valores que eu quero usar nesse cálculo. Então eu vou colocar aqui valor 1 inteiro e depois valor 2 inteiro. Tá? Com isso a gente tem então a assinatura prontinha. A gente não vai retornar nada, então não preciso colocar nenhum valor de retorno. Tá? Então vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer um println, o resultado é interpolação, eu chamo então a função com o meu V1 e V2. Ok? Então, olha só, eu não tive nenhum erro, por quê? Porque aqui eu já estou começando a trabalhar com tipos meio que genéricos. Ou seja, essa função aqui que eu criei, né, esse parâmetro, eu sei que ela existe, mas eu não sei qual ela é. Então, eu posso chamar essa função aqui, porque eu sei a assinatura dela, né? A assinatura dela está aqui nessa parte, eu sei que ela vai ser inteiro, inteiro vai retornar um inteiro. Então, eu posso usá-la aqui dentro da minha função. Agora, o que a gente precisa fazer então para isso continuar? A gente precisa criar essa função calcula, né? Então essa função aqui eu vou criar, por exemplo, uma funçãozinha aqui em cima, que vai ser função soma, por exemplo, que recebe o inteiro, tem que ter o nome primeiro, V1 inteiro, V2, até para vocês não imaginarem que precisa ser os mesmos nomes, eu vou colocar em vez de V1 e V2, eu vou colocar A e B. Inteiro e retorna um inteiro.
Então esse daqui ele vai fazer um return de A mais B. Tá? Então vamos lá. Então agora o que a gente precisa fazer para a gente chamar essa função aqui principal? Então é só a gente chamar imprime, aí aqui ele já está passando para a gente o que a gente precisa passar como parâmetro, né? Então qual vai ser a função que eu vou passar para ele aqui como primeiro parâmetro? A função vai ser justamente a soma, tá? Então soma. Deixa eu tirar esse A e B, porque o que acontece? A forma padrão dele chamar a soma é justamente tentar executar a função, não é o que a gente quer. A gente quer passar simplesmente soma como parâmetro. Aí o valor V1, posso colocar, por exemplo, 20, ou algum outro valor, 30. Tá? Com isso, então, ele já imprime para a gente o resultado que a gente quer. O resultado é 50. Tá? Agora, a flexibilidade que isso daqui dá para a gente é justamente o seguinte, que o imprime resultado, ele não quer nem saber qual é a operação que está sendo realizada dentro dessa função. O que ele quer fazer é chamar essa função, obter o resultado e imprimir. Então, se eu quisesse vir aqui, né, fazer um copy and paste aqui dessa soma e transformar ela em multiplicação. Aí eu posso vir aqui e mudar esse parâmetro, tá? Então, mudei aqui a operação. Então, agora, em vez de soma, é multiplicação. Se eu simplesmente chegar aqui agora na chamada do imprime resultado e passar multiplicação, o que vai acontecer? Ele já imprimiu aqui para a gente, o resultado é 600. Tá? Por quê? Porque agora ele fez a multiplicação de 20 e 30. Então isso que eu quis dizer para vocês, quando eu disse que a gente consegue ter uma certa flexibilidade a mais, principalmente quando a gente está criando operações, né, para as outras pessoas usarem, código mais genérico. Por quê? Porque você sempre vai ter essa situação, uma situação onde você quer primeiro desenvolver o seu próprio programa, né, que geralmente você vai estar usando código fornecido por outras pessoas. No caso, na maioria das vezes a gente vai estar usando bibliotecas fornecidas pela própria Apple. E também existe o caso em que você é quem está desenvolvendo a sua biblioteca. Então, seja porque você vai fazer um produto, né, que você quer vender para alguém, ou seja para ser simplesmente alguma coisa usada pela sua própria equipe de desenvolvimento. E nesse caso é que a gente tem então esse tipo de flexibilidade, onde a gente pode criar funções genéricas, né, que é o caso aqui do imprime resultado, onde a gente pode passar uma função que a gente deixa a cargo de quem estiver usando criar para a gente. Tá? Vocês viram então que a gente pode receber parâmetros que são funções. Tá? Então nada mais justo também que a gente possa fazer o contrário, a gente possa retornar funções. Então eu vou fazer uma funçãozinha aqui, que a gente viu já na aula passada, até para a gente exercitar um pouco, que vai ser o seguinte: eu vou criar uma função que recebe um conjunto de outras funções, e aí ela escolhe uma delas para retornar. Para quê? Justamente porque depois eu vou fazer de forma aleatória ele imprimir o resultado de algumas funções diferentes. Tá? Então vamos lá que vocês vão entender à medida que eu for fazendo. Então eu vou criar uma função, escolhe função, que ele vai receber, tá, várias funções. Se vocês lembrarem, dê uma olhadinha no vídeo passado, que eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma função que recebe vários parâmetros, tá? Um número desconhecido de parâmetros. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte: vou usar o meu tipo função, né, que é o meu inteiro, vírgula inteiro, retornando inteiro, e a reticências. Tá? Então, para vocês não se assustarem muito, né, quem não viu na aula passada, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo um tipo, né, que vai ser, todos os meus parâmetros vão ter que ser sempre desse tipo, tá? E essa reticências aqui está indicando que quando esse parâmetro aqui for passado, ele vai vir na realidade na forma de um array. Tá? Então, qual vai ser o nome desse array? Vou colocar f. Tá? Então, o nome f aqui é na realidade o meu parâmetro. E esse parâmetro, então, vai ser um array de funções. Tá? Como que eu vou fazer, então, agora aqui?
Vamos lá, para a gente ficar bem didático, vamos fazer uma coisa de cada vez. Nós vamos fazer o seguinte. Bom, primeiro eu vou escolher um número aleatório, tá? Esse número aleatório aqui em Swift é um número qualquer que vai ser, pode ter dezenas de milhares, tudo mais, qualquer número que o sistema vai pegar para mim. Como eu quero limitar ao tamanho da minha função, tá? Então o tamanho da minha função eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar ele fazer uma operação de resto com o f.count, tá? Isso daqui significa o quê? Que ele vai dividir qualquer valor que eu receber como randômico, ele vai dividir por esse valor aqui, que é o tamanho da minha lista. Tá? Como o rand ele é um unsigned int, eu vou transformar ele em int, para ele não me dar nenhum erro. Tá? Com isso eu vou ter então um índice que eu sei que está dentro do meu valor ali da listagem de funções. Tá? E nada mais que eu vou fazer que é retornar f de r. Né? Então eu vou retornar então a função que está na posição indicada por r. Vocês podem ver que aqui tem um erro, né? Por quê? Porque eu esqueci aqui de avisar para ele que eu vou retornar uma função. Então vamos lá, coloco a setinha para indicar o retorno e vai ser uma função de que tipo? Inteiro, que retorna inteiro. Tá? Então perfeito. Então aqui eu criei uma função, tá? Que recebe um conjunto de funções, tá? Eu poderia ter feito parâmetros individuais se eu quisesse, tá? Só que ia dar uma trabalheira, né? Porque eu ia ter que fazer um monte de copy and paste aqui dessa assinatura da função. Por isso que eu resolvi fazer não. Então, já que o pessoal já está sabendo tudo da aula passada, eu resolvi criar então um único parâmetro que é uma lista de funções. Então isso daí me permite colocar qualquer função que eu quiser. E para que eu vou usar então isso? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai usar de uma forma meio composta, mas para a gente poder fazer o passo a passo, vamos primeiro fazer o seguinte, vamos chamar então essa função, primeiro com as nossas outras funçõezinhas, né? Então que seria a soma e também a multiplicação. Pô, agora que eu vi que eu errei aqui, na realidade é função, né? Preciso aprender a escrever em português antes de aprender a escrever Swift. Beleza, então com isso daqui, eu já estou chamando a função, tá? E passando para ele quais são as funções que ela tem que escolher. Isso daqui por si só, ele já está retornando para mim uma função, tá? Se eu quisesse, eu poderia até já usar um abre e fecha parênteses aqui, que ele conseguiria já executar a função que ele selecionou. Então, por mais esquisito que isso daqui pareça, né, essa daqui já está funcionando. Porque o que aconteceu? Quando eu pedi para ele escolher uma função, tá, ou seja, vem até aqui esse primeiro fecha parênteses, ele retornou para mim uma função. Tá? E essa função eu chamei usando aqui a chamada com os parênteses. Então aqui a gente dá para ver que ele escolheu a função de multiplicação. Por quê? Porque a gente viu que o resultado que está aparecendo aqui do lado é 200, que foi 10 vezes 20. Mas não é isso daqui que a gente quer fazer. Eu vou apagar isso daqui e vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente fazer um var f igual à função escolhida. Então aqui eu fiz uma coisinha um pouco diferente, né? Eu peguei, chamei o escolhe função, que foi lá, escolheu uma das duas funções, retornou, e a função retornada eu guardei nesse f. Tá? Por quê? Porque agora eu posso vir aqui e fazer o imprime resultado, passando para ele o f, e passando daí dois outros valores, 50, 90, por exemplo. Com isso, a gente já viu que dessa vez ele escolheu a multiplicação, porque ele pegou, e os valores que eu passei aqui para ele foi 90, 50, 90 vezes 50, 4.500. É o que ele imprimiu lá. Então tudo isso daqui foi para mostrar para vocês o quê? Que da mesma forma que eu posso passar funções como parâmetro, eu também posso retornar funções então para o nosso programa. Tá? Mais uma vez, isso daqui é quase que um Lego, né? Então são todas elas ferramentas que a linguagem dá para a gente poder fazer alguma coisa. Em que situação você vai usar isso?
Não sei, vai depender muito do sistema que você estiver desenvolvendo. Agora, a parte de funções aninhadas significa o seguinte: o aninhamento, que a gente costuma chamar, é quando a gente tem uma coisa dentro de outra, tá? No caso de uma função aninhada, é isso que vocês estão pensando, seria o caso de eu ter uma função dentro de outra. Nesse mesmo exemplo aqui, né, que eu usei passar o escolhe função, onde eu passo uma lista de parâmetros, né, com todas as funções, eu poderia também fazer o seguinte: vamos criar uma outra versão dele, onde ele mesmo vai ter as funções próprias. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte: fiz aqui um copy and paste, eu vou colocar um escolhe função aninhada, tá? Aí eu tiro a lista de parâmetros e eu vou fazer o seguinte: ele vai continuar retornando para mim uma função desse tipo, não tem problema nenhum. Eu vou tirar aqui, esse R aqui não existe mais, né? Esse retorno aqui também vai ser um retorno de alguma outra coisa. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essas duas funções que a gente tinha aqui em cima, de soma e de multiplicação, vou copiar e vou declará-las aqui dentro da função, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte: vamos colocar de novo um valor aleatório. Agora eu vou usar mod 2, porque eu só tenho duas funções aqui dentro, né? E vou fazer o seguinte: se R for igual a 0, eu retorno soma. Caso contrário, retorna multiplicação. Definir o bloco, né? Ok, então o que vai acontecer? Nesse nosso caso aqui, é uma bibliotequinha ainda mais fechada que a gente está criando, né? Por quê? Porque naquele caso a gente usava o seletor, né? O seletor que fazia a escolha de qual função usar, permitia que você desse para ele as funções. Nesse caso aqui a gente criou uma bibliotequinha ainda mais fechada. Por quê? Porque essas funções aqui, elas só existem dentro dessa função de seletor. Para que eu uso então funções alinhadas? Eu posso usar justamente para tentar garantir uma segurança maior do meu código. Por quê? Porque se eu criar um monte de funçõezinhas e deixar as pessoas usarem de acordo com a vontade delas, elas não necessariamente vão chamar essas funções no formato que você espera. Então você pode até mesmo se você quiser criar algum tipo de licenciamento para as pessoas usarem, tá? Por quê? Porque daí você poderia criar, por exemplo, uma função seletora que recebe strings. E as strings seriam nomes de qual tipo de filtro, por exemplo, você quer usar. Baseado naquele filtro, né, baseado naquela string, você escolhe a função adequada e retorna para a pessoa usar. E aí você poderia fazer uma coisa que seria o seguinte: por exemplo, você poderia dizer que essa função seletora só funciona se a pessoa tiver instalado, por exemplo, algum tipo de licença na máquina, ou se tiver alguma chave de utilização, alguma coisa do gênero. E sem isso, ela não consegue ter acesso a nada. Por quê? Porque a única função visível para esse programa externo seria essa função principal, que é a função que seleciona os filtros, por exemplo. Tá? A partir do momento que essa função se recusa a entregar um filtro, né? Ela passa a entregar, por exemplo, uma função nula ou alguma coisa do gênero, a pessoa não teria como pegar e entrar na sua função e tentar usar a função que você tem ali no seu software. Por quê? Porque todas as suas funções estariam encapsuladas, protegidas por essa função principal. Tá? Então esse aqui é o caso. Então você tem como ter um controle maior. Isso daí talvez não se aplique para todo mundo, tá? Mas é importante que vocês saibam por quê. Ou porque vocês vão criar uma biblioteca em algum momento que vai usar isso, ou porque vocês vão usar bibliotecas de outras pessoas que usam esses recursos. Tá? Então, com isso a gente fecha então a parte de funções aninhadas. Ok, então agora a gente pode continuar e ir para a parte de closures, né, que é o motivo da aula de hoje. Vamos lá. Então o que a gente pode falar aqui? Se a gente der uma olhada na própria definição de closure, a gente vai perceber que o que ele diz é que a closure é um bloco de código, né, que você pode usar dentro do seu programa.
Se você parar então para analisar isso, tudo que a gente viu até agora do ponto de vista de funções, todas elas nada mais são do que closures. Tá? Então, você tem, por exemplo, e tem ainda um caso especial, né, que a gente precisa dar uma analisada, que é a questão de captura de valores. Porque o que acontece? Uma função global, ela é um bloquinho autocontido. Então, ela recebe parâmetros e retorna para a gente um valor. Então, nada mais é do que uma closure. Já no caso dessas funções que a gente criou aqui, né, que a gente tem a função alinhada, tem uma característica interessante que é a captura de valores. E essa função, o que ela quer dizer? O que é uma captura de valor? Vamos supor então que, para esse caso aqui que a gente vai analisar, que nessa função aqui alinhada, a gente tem então as operações de soma e multiplicação. Mas vamos supor que eu quero definir aqui uma variável chamada mínimo, igual a 50, por exemplo, e eu quero que o resultado, tanto da soma quanto da multiplicação, nunca seja inferior a 50. Tá? Independente de qual seja a função, eu quero que o resultado nunca seja inferior a 50. Então eu posso vir aqui e chamar a funçãozinha mínimo, onde eu passo o meu mínimo e o valor da operação. Posso fazer a mesma coisa aqui dentro da multiplicação. E está feito. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero mostrar o seguinte, que esse valorzinho aqui de mínimo que eu defini, está definido na função principal, certo? Dentro da função escolhe função alinhada. E ele está sendo usado tanto aqui na soma quanto na multiplicação. Isso é o que a gente chama de captura de valor. Significa que uma função alinhada, quando você define dentro de outra função, ela tem acesso não só às variáveis que foram criadas dentro da própria função alinhada, mas também as que estão imediatamente dentro do seu próprio contexto, que seria, o contexto seria o quê? Esse bloco de código aqui da função pi. Tá? Então isso é o que significa captura de valores. Tem vários problemas para a gente resolver depois com isso, a gente vai ver mais para frente, mas por hoje o importante para vocês saberem sobre a captura de valores é isso, é que dentro de uma função alinhada ela consegue capturar o valor das variáveis que estão na sua função pi. Okay? E aí as expressões closures, né, que essas é que são na realidade o grande motivo da aula de hoje. Porque o que acontece? Você consegue daí diminuir essa função, né? Foram criados alguns mecanismos dentro da linguagem Swift que permite você ir diminuindo, compactando a escrita dessa sua função de uma forma que ela fique assim, com o mínimo indispensável somente. Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. Para a gente entender melhor então como é que a parte de closures funciona, a gente vai começar com esse estudo de caso de uso, que é o caso de uso proposto no livro da Apple, que é justamente utilizando a função sort. Tá? A função sort ela funciona da seguinte forma, ela recebe, aqui vocês podem ver, uma lista, né, no formato in-out, que significa que a gente vai passar a lista para ela e vai receber depois essa lista de volta, modificada, e ela recebe uma closure, né, justamente para daí poder fazer a ordenação dessa lista. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer para poder usar esse caso de uso é criar uma listinha. Né? Então, criar uma lista de nomes aqui. Lista igual. Tá, aproveitar e fazer um pouquinho de propaganda gratuita. Né? Então, coloco lá meu nome, coloco TechnoHour, Watch Magazine e a Babs to Go. Tá? Então, é uma listinha que a gente tem de 4 strings. Tá? E o que a gente quer fazer então? A gente quer pegar e usar a função sort para a gente poder justamente ordenar essa lista, tá? De acordo com o que a gente precisa. Então essa lista ela precisa ser passada por referência, né? E aqui a gente tem na realidade uma função que a gente vai precisar criar para colocar aqui dentro. Essa função ela tem uma característica especial, né? Se a gente der uma olhada na biblioteca, a gente vai ver que ela precisa retornar verdadeiro ou falso. Então ela é uma função que ela recebe 2 parâmetros, né, que vão ser, na realidade, 2 elementos dessa nossa lista. E ela vai retornar verdadeiro se o primeiro elemento tiver que ficar na frente da lista e falso se o segundo elemento tiver que ficar na frente da lista. Tá? Então, para a gente poder continuar, agora sim, vamos criar uma funçãozinha que faz isso. Tá? Então, vamos lá. Func, testa, lista. Parâmetro 1,
uma string p2 string. E ela tem que retornar um booleano, certo? Que é um verdadeiro e falso. Então o que ele faz aqui? Basicamente ele pode fazer um return, posso fazer P1 maior do que P2. O que eu estou dizendo aqui? Se o P1 for maior do que P2, ele está comparando as duas strings, se isso daqui for verdade, né, como é que o maior consegue fazer essa comparação? O maior ele já está sobrecarregado e ele verifica se o primeiro elemento, na ordem alfabética, é maior ou menor do que o segundo elemento. Tá? Então, se isso daqui for verdade, significa que o P1 tem que aparecer depois de P2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui mais fácil ainda, eu vou colocar aqui menor. Tá? Então, se P1 for menor do que P2, então eu retorno verdadeiro. Isso daqui vai ser verdadeiro. Se não, ele vai retornar falso. Okay? Então, essa vai ser a nossa funçãozinha aqui de ordenação. Então, se eu voltar agora aqui para o sort, eu já estou passando a lista e agora eu só preciso passar closure, que nada mais é do que eu testa lista. Prontinho. Com isso daqui, se a gente escrever aqui lista, para a gente poder ver o resultado, a gente agora tem uma lista que está ordenada, de acordo com o que a gente falou. Então, olha lá, o Babs2Go foi para frente, depois ficou o Luciano, Tecnohour, Watch Magazine. Se vocês quiserem fazer ordenação reversa, basta eu colocar maior. Simplesmente modificar isso daqui, já gera uma segunda lista aqui para mim no final. Então ficou W, T, L, B. Watch Magazine, Tecnohour, Luciano e Babs2Go. Então, com isso daqui, né, já daria para usar a função sort. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer fazer o seguinte, vamos começar agora a diminuir essa função para a gente chegar na menor forma possível de escrevê-la. Para isso é que a gente vai usar, então, essa parte de expressões do tipo closure. Tá? Então, o que a gente pode tirar dessa função aqui para ela ficar cada vez menor? Olha só, então, para a gente poder pegar e transformar essa função numa closure, eu vou fazer o seguinte. Antes da gente modificar esse comando aqui, eu vou começar a escrever uma closure. Como que a closure funciona? É o seguinte, a closure ela é escrita entre abre e fecha chaves, tá? Para começar. Em vez de a gente usar aquela palavrinha func e tudo mais, a assinatura de uma closure é aquela história, é tudo meio que dentro desse bloquinho de comandos. Então a própria lista de parâmetros, ela vem para cá. Então eu teria um P1 string, vírgula, P2 string. Tá? Então com isso eu defini a lista de parâmetros da minha closure. Em seguida, eu defino o tipo de retorno da closure. Então aqui é basicamente tudo que a gente tinha aqui nesse trechinho, né, que é a assinatura da nossa função, foi transferida aqui para dentro da closure. Para ele poder separar, né, já que ele está tudo dentro do mesmo bloco, né, dentro do mesmo abre e fecha chaves, para ele poder separar o que é assinatura e o que é corpo da função, ele tem a palavrinha-chave in. Tá? Então, tudo que tiver antes desse in significa que é a assinatura da função, né? A assinatura da closure, do parâmetro e retorno. E tudo que tiver depois é o comando propriamente dito, né? São os comandos de dentro da closure. Então, aqui o que a gente faz? A gente pode pegar aquele return, P1 menor do que P2. Tá? Então, com isso daqui a gente já tem uma closure. A grande diferença da closure para a função é justamente que a gente tem meio que um erro, né? A gente não consegue definir essa closure simplesmente numa linha tradicional de código. Ela precisa estar associada a um comando. Eu estou passando esse comando para frente. Então, isso daqui, para ela ser válida, eu tenho que colocá-la dentro aqui do meu comando. Então, eu tiro agora a chamada da função e coloco a closure ali dentro. Vocês podem ver que agora o erro sumiu. Tá? Por quê? Porque esse comando aqui ele recebe uma closure. Então, desde que ele esteja recebendo uma closure que bate, né, com os parâmetros e retorno que ele está esperando, que no caso é a assinatura da função, né, string, booleano,
ele está tudo bem e a funcionalidade vai ser exatamente a mesma. Então aqui eu coloquei que o P1 tem que ser menor do que P2, então indica que eu tenho uma lista ordenada. Se eu der uma olhada aqui na lista, ela está ordenada aqui em ordem crescente. Perfeito. Agora, tem um monte de recursos que foram inseridos na linguagem justamente para deixar essa escrita mais simples. A gente vai começar a ver então esses recursos agora, para ver como que a gente consegue diminuir ainda mais essa função. Vocês viram que aqui eu já eliminei até agora essa declaraçãozinha aqui do func e tirei também o nome da closure, certo? Não existe mais nem o nome, nem a palavrinha-chave func. Então, a partir de agora, a gente vai começar a diminuir ainda mais. Bom, a próxima coisa que a gente vai tirar aqui dessa closure é justamente a parte de linha de argumentos. Tá? A gente não vai tirar totalmente ainda, mas a gente vai usar um recurso que o Swift oferece para a gente, que é justamente a inferência dos tipos. Né? Por quê? Porque se a gente fosse dar uma olhadinha no que o sort está esperando, deixa eu colocar aqui colocar em comentário para não atrapalhar a gente. O sort, ele espera uma coisa assim, é uma lista e ele recebe o outro parâmetro, é uma função de um tipo, um outro tipo, retornando booleano. Tá. Se a gente fosse olhar então a definição da funçãozinha sort, significa o seguinte, que ele recebe aqui eu poderia colocar em out se a gente quisesse, né? Então ele é um array, né, do tipo t, e ele precisa receber uma função que tenha dois parâmetros que são também do tipo t, e essa função precisa retornar um booleano. Tudo isso daqui o Swift já sabe. Por quê? Porque essa é a forma como a função sort foi definida. Então, o que isso daí ajuda para a gente? A gente ajuda o seguinte, a lista que a gente passou aqui, ela é uma lista de strings. Então, o Swift já sabe que é uma lista de strings. Consequentemente, ele sabe que o parâmetro P1 e o parâmetro P2 só podem ser strings. Por isso, eu posso apagar. Tanto o P1 quanto o P2 só podem ser strings. Tá? E ele sabe também que o valor de retorno da função, obrigatoriamente, é booleano. Por quê? Porque já está escrito aqui. Tem que ser booleano. Então, eu também posso tirar o valor de retorno da função. Então, nessa segunda etapa, eu pude pegar e reduzir ainda mais a expressão closure, eliminando, né, a declaração dos tipos de parâmetros e o retorno. Por quê? Porque o Swift já sabe isso para a gente. Ele já pode usar de inferência e descobrir tudo isso. A gente não precisa deixar isso aqui explícito. E a próxima redução tem a ver com essa lista de parâmetros. Primeiro a gente já conseguiu reduzir tirando os tipos, né, usando inferência. Agora a gente vai poder tirar a própria lista de parâmetros, porque, né, em mais um daqueles truquezinhos que a Apple faz para você, a Apple resolveu que no caso de closures, existem alguns atalhos que a gente pode usar para acessar os parâmetros de closures. Então, ela criou esses atalhozinhos como sendo, por exemplo, $0. No nosso caso aqui, a lista de parâmetros sempre começa por 0. Então a gente tem $0, $1, e isso vai significar que a gente está acessando o primeiro parâmetro, seria o 0, o segundo parâmetro seria o 1. Então, o que a gente precisa fazer para a gente poder usar isso? A gente remove a lista de parâmetros, e aqui, né, agora começou a aparecer daí um erro, porque a gente não tem mais nem P1 nem P2, a gente pode usar aqui $0, que seria o primeiro parâmetro, e $1, o segundo parâmetro. Então aqui, você pode ver, não teve diferença nenhuma no processamento. É como se fosse exatamente a mesma closure que a gente tinha definido inicialmente, mas agora a gente está usando atalhos de parâmetros. Então com isso a gente conseguiu remover toda a linha de parâmetro que a gente tinha aqui dentro da função. Bom, já que a Apple permitiu que a gente removesse todos os parâmetros então da closure, por que manter o comando de return? Né? Por que a gente teria que retornar? Por isso mesmo ela criou uma regrinha que quando a gente estiver criando uma closure que é tão simples, né, que é composta de uma única linha, o return não é necessário. O resultado daquela linha
é o que vai ser retornado pela closure. Então a gente pode simplesmente pegar e remover a palavrinha-chave return. Então a gente chega no mínimo que a gente consegue escrever em uma closure. Agora, não é tão mínimo assim, porque aí tem uma coisinha que eu já considero até meio que uma forçadinha de barra da Apple, que é o seguinte: quando a gente tem os operadores, né, que seriam os de menor, maior, como eu deixei escrito aqui em cima, eles estão associados a uma função. Então, quando você chama uma operação desse tipo aqui, onde você tem uma string e está maior que uma outra string, isso daqui, na realidade, dentro da linguagem, está chamando uma função. Tá? Não se preocupe com essa função agora, porque é capaz de a gente ver isso bem mais para frente, quando a gente estudar a parte de orientação a objetos, sobrecarga de operadores e tudo mais. Mas, por enquanto, basta que vocês saibam que isso daqui existe. Então, nada mais é, né, esse símbolozinho de maior que a gente usa, nada mais é do que chamado de uma função. E essa função, a assinatura dela é essa que está aqui embaixo. Significa o quê? Eu tenho dois tipos iguais, né? No caso aqui são duas strings, eu poderia ter dois inteiros ou o que quer que seja, mas são dois tipos iguais, e retorna um booleano. E, por coincidência ou não, essa assinatura é exatamente a assinatura que o sort, né, que a funçãozinha sort espera da closure dele. Então eu digo que é uma forçadinha de barra, por quê? Porque isso daí não funcionaria para sempre, né? Não serviria para todos os casos. Mas para esse caso específico aqui do sort, a gente pode inclusive remover essa closure e simplesmente passar o operador sobrecarregado. Tá? Ele vai aceitar tranquilamente, porque é um operador que retorna exatamente o mesmo tipo de função que ele está esperando, e a nossa lista continua sendo ordenada. Então, nesse caso aqui, eu passei o operador de menor, né? Passei aqui o operador de menor, e ele me gerou então uma lista ordenada em ordem crescente. Se eu passar o operador maior, por exemplo, ele automaticamente passa a me gerar uma lista de ordem decrescente, como está mostrando aqui. Okay? Então, nesse caso, essa seria a menor closure que a gente poderia fazer. Só para a gente encerrar, tem uma outra funcionalidadezinha aqui, que eu preciso mostrar para vocês, que é o seguinte: quando uma closure ela é o último parâmetro de uma função, tem uma outra construçãozinha que a Apple também permite que a gente faça, que é o seguinte: como vocês estão vendo aqui, ela é uma construção meio feia, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, no final, um fecha-chaves e um parênteses também fechando. Então, para eliminar esse tipo de coisa, a Apple permite que a gente faça o seguinte: mais uma vez, quando a closure está no último parâmetro de uma função, ele permite que eu feche a função e deixe a closure para fora. Então isso daqui é simplesmente estético, tá? Foi uma reforma que a Apple achou para a gente poder ter um código mais limpo, tá? Então esse aqui é o último formato que a gente tem da closure usando a função sort que a gente vai ver hoje, ok? Então é isso que eu queria passar para vocês. Ok, então com isso eu encerro a aula de hoje, e na próxima a gente já deve começar a entrar no básico de orientação a objetos, né? No fundo, a gente vai primeiro ver a sintaxe, né? Entender como é que a gente pode criar objetos e lidar com estruturas. Vai ser referente ao volume 6 da coleção TechnoHour, que é sobre enumerações, estruturas e classes. Nesse livro ainda a gente vai ver principalmente a parte gramatical, né? Então a gente vai entender como que a gente cria essas coisas todas e o que são estruturas, classes e enumerações. Por quê? Porque depois a gente vai ter mais alguns volumes para frente, onde a gente realmente começa a falar um pouco mais de orientação a objetos propriamente dita, né? Como é que você usa essas estruturas que a gente vai criar, criando um aplicativo orientado a objetos, tá bom? Converso de novo com vocês na semana que vem. Um abraço, até mais, tchau, tchau.